Pai, Senhor Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus. Deus abençoe o nosso dia, nossa tarde, a nossa noite. Estamos prontos aí para mais uma reflexão da palavra de Deus, né? Deus tremendo. Aqui, em continuação do Evangelho de João, vamos estar lendo João capítulo 2. João 2 tem como subtítulo o primeiro milagre de Jesus. E diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui, glória a Deus. Vê que benção a palavra do primeiro milagre de Jesus. Nós vamos entender alguns princípios interessantes aqui. Devemos observar e não fazer vista grossa. Primeiro, que foi o primeiro milagre de Jesus. Segundo, que Jesus utilizou a água. Tudo tem o porquê, tá? Não foi algo de improviso Jesus ter utilizado a água, mas nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas de primeiro, a Bíblia coloca como título, e não só o título, mas também o versículo da Bíblia fala que Jesus principiou, foi o primeiro sinal que Jesus fez. A Bíblia disse que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Alguns afirmam que Jesus Cristo, mas de maneira errônea, Jesus, quando era menor ou jovem, fazia sinais já. Pegava o barro, fazia virar pomba e etc. Só que a Bíblia diz que Jesus iniciou o seu sinal quando, depois do batismo, com 30 anos de idade, ele fez o seu primeiro sinal neste casamento. Ou seja, se foi o primeiro, antes disso ele nunca tinha feito nada. Ele sempre permaneceu como alguém comum. Não fez sinal, não ia orar por ninguém, não ia repreender febre de alguém, não ia repreender dor no pé de alguém, ou dor nos ossos, etc. Jesus permaneceu toda a sua infância, segundo a tradição, com o ofício da época era praticamente seguir o ofício do pai. O jovem, o jovem, seguia o ofício do pai. Então, praticamente Jesus deveria ter sido também carpinteiro, até os 30 anos de idade, ter início ao seu ministério. Já, claro, com 30 anos de idade, morando sozinho, como nós vimos em João. Mas é interessante que Jesus ele iniciou o seu milagre aí, né? Então a ideia de que Jesus tenha feito algum milagre quando pequeno, quando jovem, isso é errôneo. A Bíblia nunca deixou isso claro e realmente ela refuta esse princípio aí de que Jesus tenha, feito algum outro sinal quando pequeno ou quando jovem. Segundo, a Bíblia dá a entender aqui que Maria foi até Jesus. Alguns usam esse versículo, para falar justamente nessa questão, porque Maria foi até Jesus
e falou para ele que havia acabado o vinho. Só que Maria não pediu para Jesus fazer um milagre. Maria, né, afirmou em Jesus Cristo para que ele pudesse trazer uma solução. Mas como assim? Bom, quando nós observamos, todo mundo naquela época já esperava o Messias. Todo mundo naquela época já tinha uma visão de Messias, que teria que vir da raiz de Davi e tal. E Jesus Cristo, quando ele chega, ele vem já se posicionando como um Messias, como alguém que não é apenas um profeta, porque Jesus chama os discípulos para si. E ele afirma com muita autoridade, ele já entra com a autoridade de que se ele não fosse apenas um homem de passagem, um viajante, ele já vem assumindo ou se auto-intitulando ou tendo atitudes de um Messias, né? Então ele separou para si discípulos, isso também destaca muito bem como Messias, como alguém que é um mestre, como alguém que vai trazer, né, a restauração de Israel, né? E ali, Jesus Cristo, como Messias, sendo convidado no casamento, poderia ter dado alguma ordem, alguma orientação para que pudesse solucionar o problema, trazer um pouco mais de vinho, né? Trazer um pouco mais, né, alguma outra solução a respeito disso. Amém? Então, Maria chega a Jesus pedindo, informando a situação, mas não pedindo para que ele fizesse um milagre, porque até então ninguém sabia que Jesus poderia fazer ou realizar milagre algum. Amém? Então a Bíblia fala assim que eles estavam no casamento, bodas, né? Que é uma festa nupcial. Lá, Jesus e seus discípulos foram convidados. Maria também estava com seus irmãos, né? Com os irmãos de Jesus. E no meio dessa festa de núpcias, aconteceu que acabou o vinho, né? E a Bíblia continua dizendo assim que Maria chega até Jesus, como acabamos de falar, e ela volta, né, depois que Jesus dá uma resposta para ela. Mulher, ainda não é chegada a minha hora, né? Jesus, ele trabalhava no momento de Deus, não é na situação do desespero, ou numa situação por estar apertada ou dificultosa que Jesus ele tinha que agir, ou por palavras ou pressão humana. Jesus, ele deixou claro para Maria que trabalha segundo a vontade de Deus. Tem hora e tempo certo de fazer as coisas. E então ela volta e diz: olha, tudo que ele vos disser, vocês façam, né? Só que ela não esperava que Jesus faria algo assim. Ninguém esperava. Então Jesus olhou para aquelas talhas, né? Aqueles potes que estavam vazios, mandou encher de água. E aí tem um mistério muito grande. Mas vamos continuar? Ele manda de encher de água. Quando enche de água, essas talhas, diz a Bíblia que ele encheu até a boca. Também tem um mistério aí. E quando ele enche até a boca, ele fala para o povo: olha, agora pode levar ao mestre Sala. Quem é mestre Sala? Mestre Sala é como se fosse o decorador, ou responsável, não é decorador, mas o responsável pela organização da festa. Ele que organiza tudo, tal, das festas, quem são os convidados, quem vai entrar, quem não vai entrar. Então ele é o mestre Sala, que cuida de toda a organização da festa, no caso da núpcia, né? E ali leva para ele, que é o responsável, e quando ele vira, né, põe a caneca na boca, né, uma caneca, uma taça, na sua boca, ele proclama que aquele era o melhor vinho do que todos os outros vinhos que tinham passado. Duas grandes sinais aqui, os mistérios que vamos entender. Primeiro, por que Jesus utilizou água para fazer o milagre? Alguém deve ter se perguntado, será que Jesus usou água? Poderia ter usado outra coisa? Poderia, ele é Deus, mas por que ele utilizou justamente água? As talhas são vazias. Ele podia ter usado qualquer outra coisa para fazer o vinho, ou fazer aparecer o vinho do nada. Mas ele utilizou água. E isso diante de todo mundo. Os homens encheram aquelas bacias, aquelas talhas de água diante de todo mundo. Isso tem um mistério. Por quê? Né? Primeiro, para entender, nós vamos entender que quando Jesus Cristo transformou água em vinho, né? Jesus ele transformou em vinho, né? Essas águas foram transformadas em vinho. Para quem não sabe, a água ela não tem cheiro,
não tem cor, nem tem gosto. Foi um grande milagre porque Jesus transformou do nada uma água em vinho, né? Segundo o vinho que Jesus Cristo realizou para que o povo bebessem, não era o vinho como é hoje. O vinho de antes, né, embora tenha o mesmo processo de você amassar a uva, tomar cuidado para não quebrar a semente para ele não amargar, na época, né, naquela época era pisado com os pés numa bacia de madeira, né, cheia de uvas. As pessoas pisavam descalços ali, justamente porque o peso do ser humano ele consegue moer toda a carne da uva, né, a casca em volta, mas não tem a força de quebrar a semente para que acaba amargando o vinho, né, o suco da uva. Então era esmagado com os pés. Essa daí se formava uma pasta, né? E quando essa pasta era levada, era muito comum levar e ferver, né? Não fermentar, era não para fazer ele fermentar, era ferver. E ali eles mexiam, esquentando essa pasta do vinho, né? E formava como se fosse um tipo de um xarope e armazenava muitas vezes em potes, né? Quando eles quisessem, né, utilizar, como era usado também o mel de uva, né? Era muito comum. Daí tem o mel de uva, né? A Bíblia fala do leite e mel, também tem o mel de uva, mas também tem o mel da tâmara, que não era o mel de abelha como a gente conhece aqui no Brasil. Lá era outro mel, que é da tâmara ou de uva. Então tinha esse creme, essa pasta de uva aí, esse xarope, né? Uma espécie de um xarope. E quando eles quisessem tomar, eles tinham que pegar esta pasta, olha só que interessante, adicionar 8 medidas de água, né? Dependendo do tanto de pessoas, para tomar era de 8 medidas de água. E você mexia e podia beber, né? Aí se poderia beber. No caso de Jesus ter pedido para o povo colocar água diante de todo mundo, a talha já era grande, né? Ali fala que eram 3 almudes, né? Que seria um almude naquela época, a gente não sabe, mas variava muito de região para região. Mas chegava a 13,9, né, litros, né? Ali, quando a gente fala que Jesus tinha ali essa tinha essas talhas grandes, né? E Jesus encheu, pediu para encher e encheu até a boca. É porque naquela época também, né? Aí depois mais para frente a igreja primitiva deixa claro como, né, um registro histórico, isso não tem na Bíblia, mas é um registro histórico que falam que para ser um vinho, um suco de uva, né, que não é vinho, é um suco de uva, ele era adicionado 20 doses de água, né? Então, e se não fosse adicionado 20 doses de água, os sacerdotes e os fariseus não consagravam como um vinho, não poderia orar e nem beber aquele vinho, porque era um vinho, como diz, amaldiçoado, porque era um vinho que ia trazer alguém para se embebedar. Não seria um suco de uva, entendeu? Então, no caso, quando você joga água, se tornaria um suco de uva. E foi justamente isso que Jesus fez. Ele não jogou o xarope nem nada, mas ele utilizou a água com a talha até a boca, que dava ali um pouco a mais de 20 medidas de água, ou quase exatamente 20 medidas de água, exatamente para que pudesse não falar que Jesus colocou um vinho ou um suco de uva que as pessoas poderiam se embebedar, poderiam trazer um escândalo. É por isso que Jesus encheu todas as talhas até a boca. Tá vendo o principal motivo? Os mistérios que Jesus faz utilizando a água. Aí você fala, agora eu entendi porque ele usou a água, isso, porque era comum fazer o xarope, então isso seria um suco de uva, não é um vinho como é feito hoje, fermentado, etc. lá. Em fermentado ou não, eles colocavam água, e tinha que ser muita água, né? Para que não corresse o risco de não ser um vinho maldito, né? Se não tivesse 20 medidas de água, não poderia ser consagrado e nem tomado. Era um vinho proibido, mas para tomar o suco de uva era necessário 20 medidas de água. Amém? Aí Jesus utilizou, né, esse ingrediente aí maravilhoso e fez esse grande sinal para a glória de Deus. Então esse é o verdadeiro objetivo. E aqui eu deixo uma nota. Cuidado com os pregadores que falam que pode tomar vinho. Esse vinho
O que Jesus fez foi um suco de uva, da mesma maneira utilizando água. Então tinha mais água do que vinho, né? Mais água do que uva, ou mais água do que o xarope de uva. Jesus transformou diante de todos, colocando a água, vinho para colocasse bastante água até a boca, para saber que o vinho que ele tinha feito, ou suco de uva, na verdade, que ele havia feito, seria um suco de uva bebível, né? Poderia se tomar sem ferir a honra ou a ética ou até mesmo os princípios religiosos de ninguém. Tomaria e ainda seria o melhor do que os outros, né? Maravilha, né? Que seria naturalmente, né, feito e realizado pelo próprio Jesus Cristo, Deus fazendo uma grande obra maravilhosa. Então nós aprendemos aqui duas grandes coisas, que o vinho que Jesus tomava, que o povo tomava, era diferente do que de hoje. E segundo, que Jesus fez esse seu primeiro sinal para mostrar que ele realmente era Deus. Não havia feito nenhum outro sinal antes. Amém? Então fica aí para reflexão na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde-se do vinho de hoje. Querem tomar um vinho? Faz dessa maneira, compra a uva, esmaga ela, faz um xarope aí, pega a tâmara, depois vem e toma, faz um suco de uva mesmo. Mas vinho, nem pensar, amém? Deus abençoe.